Palavra de Poder, com o profeta e apóstolo Miqueias Castrezi. Shalom, shalom para você, boa noite, bom dia, boa tarde, onde você estiver. Seja bem-vindo a uma atmosfera de adoração, uma atmosfera de revelação do Deus eterno. Bem-vindo à Escola Apostólica e Profética Inene. Então você que está online agora, não esqueça de se membrar aqui no canal do YouTube. Essa membresia do canal do YouTube te dá acesso a vídeos exclusivos. A partir do nível 2 já tem vídeos exclusivos aqui no YouTube. Então você clica no Seja Membro e se torna membro aqui do canal do YouTube para vídeos exclusivos, tá bom? No joinha, já vou sentar o dedo no joinha aqui. Senta o dedo no joinha, como diz o pastor Alexandre, né? E não esqueça de comentar, deixar teu comentário aqui e de participar conosco, ok? Que vida venha sobre nós em nome do nosso Messias Yeshua HaMashiach. Eu volto em 1 minuto, exatamente em 1 minuto, falando de Behaloterra. Não esquece, tá aqui, ó, a forma de você nos ajudar financeiramente a estar aqui. Tudo isso tem um custo, tudo isso tem um tempo, né? Eu gravo aqui 1 hora, mas nós estudamos o dia todo, preparamos o dia todo. E pessoal que trabalha aqui na produção e outros mais, tá bom? Nosso trabalho, ele é um trabalho voluntário. Eu estou aqui por um chamado, querido. Eu estou aqui por atender um chamado do Pai. E o Pai nunca me deixou na mão. Mas nós precisamos entender que as nossas ofertas, nossos dízimos, primícias, elas nos capacitam, nos habilita no mundo espiritual e capacita outros a manter as coisas funcionando. Não esqueça de enviar teu dízimo, a tua oferta aí. E aos que fazem isso já, né? Muito obrigado pela sua disposição. Entender que a conexão com a oferta, ela precisa entender tempo, modo e com quem. Né? O modo que você vai ofertar, qual o tempo que você vai ofertar e aonde, qual é o altar, qual é o manto que você vai ofertar. Senão as ofertas se tornam infrutíferas, se torna apenas dinheiro e não se torna um carro angélico, tá bom? 1 minuto cravado, eu volto falando uma pequena palavra sobre a paraxá dessa semana e depois nós vamos falar sobre legalizando pactos. Hoje, põe a imagem do pacto. Na série, neste curso, o Novo Pacto em Yeshua, hoje nós vamos falar o que está aqui no título, legalizando os pactos. Como é que eu legalizo esses pactos espirituais sobre mim? Eu vou falar um pouquinho de tudo até chegar em Yeshua, mas em 1 minuto eu volto falando de Behaloterra. Shalom, shalom, então vamos lá. Eu quero falar sobre uma parte dessa paraxá dessa semana. Estamos gravando aqui 15 de junho de 2022 e 17 de Sivan de 5.782.
E eu quero falar um pedacinho sobre essa aula, que a produção vai colocar no link a aula desta paraxá, as vestes de luz. Mas eu quero falar aqui, me coloca na 2 por enquanto. Eu quero falar aqui com você, quero ler para você uma parte, para a gente chegar aqui no horário onde nós vamos falar sobre o novo pacto. Olha só, Números, né? Bimar, verso 11, capítulo 11, verso 16, diz assim: Adonai disse a Moshe: leve até mim 70 dos líderes de Israel, pessoas reconhecidas por você como líderes do povo e oficiais deles. Leve-os à tenda do encontro e faça que se assentem ali com você. Descerei e falarei com vocês ali e pegarei um pouco do espírito do Ruach HaKodesh que está sobre você, conectado ao Ruach de Moshe, e o porei sobre eles. Assim eles carregarão a carga do povo com você, para que a não carregue sozinho. O que significa isso, então? O peso, o que eu quero falar, para a gente adentrar no tema de pacto com Yeshua, eu quero falar sobre o peso de um ministério, o peso de um chamado. Entre todas as outras coisas, essa parte desse vídeo vai virar um corte. Se você está assistindo esse corte, na descrição do vídeo está o link para você fazer o curso Paraxá e o link desta aula em específico. Olha, qual é o peso de um chamado? Qual é o peso de um ministério? Qual é o peso de uma proposta divina? As nossas igrejas, as sinagogas, elas não podem se tornar um lugar aonde as pessoas vêm para fazer pirâmides financeiras. O pastorado, o apostolado, o profético, o evangelístico, o mestrado, ele não pode ser na vida de alguém algo para ganhar dinheiro apenas. Ele é digno e digno duplamente de um salário, só que o altar ele não pode ser um lugar aonde você estabelece campanhas e até o final dessa campanha tudo se torna positivo na sua vida. O que mais a gente vê é que pessoas têm a seguinte proposta: eu vou fazer uma campanha 7 sextas-feiras do poder grandioso do Deus vivo, 7 sextas-feiras do milagre. E elas colocam na cabeça delas que estas 7 sextas-feiras vão gerar nelas uma resolução total da vida. E não é assim. Isso é mentira. O Senhor ele pode mudar de repente todas as coisas, não precisa esperar 7 sextas-feiras. O que eu estou querendo dizer com isso é: o peso de um chamado ele precisa ser dividido. O peso de uma proposta divina, ele precisa ser dividido. Moshe estava ali atendendo um chamado. Moisés havia sobre ele uma capacitação e uma habilitação profética, apostólica, pastoral. E agora, este homem é chamado por Deus e Deus manda ele separar 70. Não foi Deus que escolheu, foi ele que escolheu. Não é Deus que vai perfilar muitas vezes a gente. Quem vai nos perfilar, quem vai nos colocar debaixo de perfis proféticos e de filiação apostólica é o pastor, é o apóstolo, é aquele que está discipulando você. O Senhor diz: escolha você 70 homens. Sabe por que 70? Porque 70 está relacionado com as 70 nações e as 70 línguas que existiam naquela época. Esses 70 homens, esses 70 líderes escolhidos por Moshe, forma ali o Superior Tribunal Federal, né, de Israel, o Sanedrim. São esses 70 que vão julgar, fazer juízo, decidir, que vão se reunir. Por quê? Porque carregam uma parte dimensional do Espírito de Moisés, do Espírito Divino, o Espírito Ruach HaKodesh que estava sobre Moshe,
conectando ao espírito de Moisés, agora conecta esta parte deste manto está espalhado, Moisés detende o todo, para que ele não canse, para que ele não tenha, né, vamos falar contemporaneizar a palavra, Moisés estava quase sofrendo de burnout, né, estresse por muita coisa. E agora ele está sendo ajudado. Querido, preste atenção, eu estou com alguns obreiros aqui no templo e vocês aí me assistindo do outro lado. Quando é que vocês vão se posicionar? Não só obreiro, não só pastor, mas quando é que cada um de nós vamos nos posicionar com relação à nossa responsabilidade? Sabe quando é que você sobrecarrega o pastor, o apóstolo, alguém? Sabe, eu vou usar o termo líder. Sabe quando é que você sobrecarrega a tua liderança? Quando você não assume a sua responsabilidade. Sabe quando é que você dá trabalho para a sua liderança? É quando você não assume a sua responsabilidade fidedigna, a sua responsabilidade espiritual. Quando nós não assumimos as nossas responsabilidades, alguém vai ter que assumir e este alguém estará sobrecarregado. Quando nós desobedecemos, sabe qual é a maior desobediência de uma ovelha? É quando ela não assume a responsabilidade do que ela foi chamada. Tem ovelhas que foram chamadas para gerar, elas vão gerar, elas vão evangelizar, elas vão trazer gente para a igreja. Tem ovelhas que foram chamadas para louvor, para administração. Tem ovelhas que foram chamadas para dança, para o som, para varrer a igreja. Essas ovelhas precisam assumir as suas responsabilidades. Quando a gente assume as nossas responsabilidades, a vida de todo mundo fica mais fácil. Quando nós chegamos, né, e nos comprometemos, que está tudo a ver com relação, todo o assunto tem tudo a ver com relação ao tema legalizando o pacto. Quando nós nos comprometemos aqui, estes homens, esses 70 líderes, preste atenção no que está dizendo aqui, o Senhor disse assim, Adonai disse assim a Moisés, descerei e falarei com vocês, e ali pegarei um pouco do ruach que está sobre você e porei sobre eles. Querido, um líder, o rabino, o apóstolo, ele está diante de uma realidade, né? E se na sua igreja aí é pastor, o líder principal, ele está numa responsabilidade maior e ele está numa capacitação maior. Sim, o liderado, aquele que está debaixo de uma fluência, ele precisa compreender o nível, o ambiente e qual parte do ruach de Moshe que ele carrega. E quando ele carrega aquela parte, ele assume aquela responsabilidade. Ele não procura os eventos. Querido, preste atenção numa coisa. Qual foi a última vez, em qualquer nível de liderança, enroscou a língua, em qualquer nível de liderança, seja apóstolo para pastor, ovelha para pastor, apóstolo para oficial, obreiro, seja qual nível for, aonde você estiver aí me ouvindo. Qual foi a última vez que você procurou sua liderança para levar soluções? Porque nós somos assim. Quando tudo começa a dar errado, a gente dispara a mensagem para todo mundo. Ora para mim, ora para mim, ora para mim, ora para mim. Agora, quando esses mesmos problemas sobrenaturalmente começa a dar certo, ninguém ou quase ninguém dá um feedback. Olha, sua oração teve valor, hein? Né? Há poucos que respondem que as coisas estão dando certo. Quanto menos aqueles que estão comprometidos com este pacto. Porque responsabilidade, comprometimento entre os homens, para cumprir um papel espiritual, também é uma das versões e um dos modos de pacto espiritual, de legalizar os pactos. Sabe por que já entrando aqui, fazendo uma conexão com o tema que eu vou abordar hoje?
Sabe por que é que nós não vivemos os juramentos de fato divino? É porque nós não nos comprometemos verdadeiramente com os pactos que nós estabelecemos com os homens. Essa paraxá, nós estamos nessa semana, até sábado, Behalotecha, ela fala exatamente disso. E uma das coisas é que Moisés está sendo orientado a falar, a chamar homens, que eles vão se tornar juízes em Israel, eles são o primeiro superior tribunal federal aqui do deserto, né? É o modelo de julgamento e de decisão das coisas, para que não sobrecarregue Moisés. E agora estes homens carregam um espírito. Agora imagina você que foi chamado para assumir uma responsabilidade. Deus te confiou um manto, ou parte dele, uma atuação. Seja de porteiro, que não é menos, a irmã ou ao irmão que limpa o banheiro, que também não é menos. A minha posição apostólica aqui. Todas essas conexões, elas precisam de responsabilidade. Elas precisam de comprometimento. Senão, nós não revelamos em nós o que verdadeiramente é o pacto com Yeshua. Então, preste atenção. Você quer prosperar? Seja um dos 70, não para fazer juízo, mas para trazer vida, trazer comprometimento sobre você, trazer resposta do céu sobre você. Nenhum desobediente traz solução. Prestou atenção? Palavra revelada é isso, querido. Nenhum desobediente traz solução para ninguém. Em nada na sua vida. A desobediência, ela te conecta a deformidades. A desobediência te conecta à destruição. E essa destruição, ela não é construtiva. Porque o profeta Jeremias diz que o Senhor, o profético, vem para derrubar, desestabilizar tudo que estava levantado erroneamente para construir algo novo, sólido. Mas o obediente, ele se conecta a um ambiente de resposta e de soluções. E quando se conecta a isso, aí, Behalotecha, quando subires, acenda a menorá, né? Assista a aula sobre essa paraxá, acenda a menorá de frente, ou seja, era acendida a menorá assim para que o fogo estivesse sempre à frente de tudo. O que eu quero finalizar com essa palavra é o que Deus te confiou e o que o Senhor nos confiou. O Senhor me confiou um manto e eu tento dar conta dele. Porque nós somos todos incapacitados fora de Yeshua. Mas em Yeshua nós temos tempo. Em Yeshua nós vamos decidir a melhor coisa. Em Yeshua nós vamos selecionar qual é o tempo e o modo e a ação e aonde nós vamos estar e o que nos comanda. Se é o passeio ou se é a responsabilidade. Se é gastar dinheiro com X ou gastar dinheiro com Y. A capacitação, ela vem quando nós assumimos esse compromisso. E assumindo esse compromisso, somos aí então capacitados. Somos então levados a viver a revelação diariamente deste fogo espiritual. Então, o que é que você já recebeu de Deus e não deu conta? Não é porque Deus te confiou algo mais do que você merece. Não. Se você recebeu algo de Deus e não está dando conta, é porque você falta evidenciar compromisso. Falta você assumir um compromisso, verbalizar isso diante dos homens do Eterno e fidelizar um compromisso com a responsabilidade do Sanedrim, a responsabilidade de ir na tenda do encontro e ouvir o que o céu falou. Tá bom? Este é um adendo, se você está assistindo esse vídeo, é um corte, este é um adendo à aula Behalotecha, quando subires do curso Paraxá da Escola Apostólica e Profética em Nene.
Em 30 segundos eu volto falando sobre legalizando os pactos com Yeshua. Você acompanhou mais uma programação do Ministério Apostólico Evangelho de Poder. Acesse nosso site oficial evangelhodepoder.com.br. Inscreva-se agora mesmo em nosso canal de vídeos youtube.com/MiqueiasCas13. E não esqueça de selecionar o sino de notificação para ser avisado de todos os nossos vídeos. Para saber mais sobre nossa programação, visite nossas redes sociais. Procure por Evangelho de Poder e Miqueias Cas13 Oficial no Facebook e Instagram. Participe conosco de nossos cultos e eventos. Ministério Apostólico Evangelho de Poder.